Vamos lá, pessoal, dando continuidade, bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao material Administração Pública Federal, Conhecimentos Gerais do CNU. Prioridade de convocação sobre novos concursados. A gente já leu ontem, desculpa, vou passar aqui. A prioridade de convocação de novos concursados, eu expliquei ontem, é o seguinte: concurso pode ter o prazo até 2 anos, prorrogável por mais dois. Durante o prazo de validade do concurso, eu posso fazer um novo concurso nesse prazo de 2 anos? Posso. Só que você tem que nomear primeiro quem está no edital anterior. CNU vai ter agora. Cargos vão esgotar ali. Na chamada, rodou a lista, não tem mais ninguém. Posso fazer um novo edital? Posso. Mas ainda está em validade ali o primeiro CNU. Posso. Não tem nenhum problema. Eu vou chamar aqueles cargos que eu já não tenho mais na lista do primeiro CNU, mas já vou ter gente aprovada de outros cargos que ainda estão nessa lista aqui, ainda tem gente. Abriu vaga, prioridade. O primeiro edital do CNU. Quando esgotar essa lista, eu chamo a próxima. E se eu chamar da outra lista, da segunda CNU, que eles querem fazer o segundo CNU, né, segunda rodada, se eu chamar da segunda lá, esse cara tem direito subjetivo, vai entrar na justiça, vai ter que ser nomeado. Vamos agora à improbidade administrativa. O artigo 37, em seu parágrafo 4º, dispõe que os atos de improbidade administrativa importarão, isso aqui é importante, a suspensão, isso aqui cai direto, tem que aprender, decorar, suspensão, 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 entenda aí, suspensão. Eles vão botar várias palavras e vão tirar a suspensão. Eles vão botar extinção, eles vão cassação, eles vão botar qualquer coisa, mas é suspensão dos direitos políticos. Por quê? Porque suspensão é temporária. Temporária. Porque quando a gente vai estudar no artigo 5º, você vai ver que não existe nenhuma pena no Brasil de caráter perpétuo. Inclusive, as penas de improbidade administrativa. E se eu botar cassação, eu estou cassando da pessoa o direito político dela. Não existe isso. Você suspende os direitos políticos. Você vai dar um prazo. Entendeu? Em virtude desse ato de improbidade administrativa, você vai ficar 8 anos sem poder se candidatar. 4 anos. A sentença normalmente do juiz é assim, 8 anos. Ficou 8 anos inelegível. Eu não posso dizer, agora nunca mais o fulano de tal pode se candidatar a nada, o resto da vida dele. Não pode. No Brasil não existe pena de caráter perpétuo. Então, ele sempre vai mudar isso aqui. Você vai ver de 10 questões, ele sempre vai atacar aqui, ó, em 7, 6 vezes. Vai botar cassação, extinção. Então, você, em virtude do ato de probidade administrativa, você pode ter suspenso os seus direitos políticos. Você pode perder a função pública, ou seja, perder o seu cargo, ter a indisponibilidade de bens, ou seja, você não pode movimentar seus bens, seu patrimônio vai ficar congelado, e até ser retirado seu para ressarcir o erário, dependendo se você tiver um ato de probidade administrativa que causou prejuízo ao erário, você vai ter que pagar isso. Ressarcimento erário, que é esse caso aqui, na forma e na gradação prevista em lei. Qual é a lei hoje da Lei de Probidade Administrativa? A gente chama de 8429, a Lei 8.429, 8.429, de 1992. Existe a Lei de Probidade Administrativa. Essa lei aqui já foi regulamentada. E, inclusive, e sem prejuízo da ação penal cabível. Quando ele fala sem prejuízo da ação penal cabível, o que é que a gente tem que entender? Que a ação de improbidade administrativa não é o direito penal que está atuando aí. É um direito civil. Depois vocês vão aprender que existem 3 instâncias no Brasil. Instâncias que eu estou falando não de tribunais, mas de ação. Você tem uma ação, você tem ações cíveis, você tem ações penais e administrativas no Brasil. E a nossa jurisprudência, a nossa doutrina, ela entende que isso são independentes. Você pode cometer um ato que você vai responder no civil, no penal e no administrativo. Pode, pode. Vai ser punido 3 vezes? Não, são instâncias diferentes, não é a punição 3 vezes. No administrativo, você pode perder o seu cargo pelo PAD. No civil, você vai ter que ressarcir o erário, você vai ter apreendido seus bens que você inclui ilicitamente com fraudes da administração pública. E no penal, você pode ser punido penalmente a ser preso, privativa de liberdade, penas privativas de liberdade, ou restritivas de direito seu. Então, são 3 instâncias diferentes. E elas não se comunicam.
Você pode ser punido nas três. Exceção, né? Direito tem isso, exceção. Quando eu falo não se comunicam, existe uma exceção. Quando elas se comunicam, o penal, ele pode vincular as outras. O penal. Como o penal é mais restritivo, quando no penal for decidido que foi negativa de autoria, ou seja, não foi você, ficou comprovado no processo penal que não foi você. Aí vincula as outras instâncias. Quando foi comprovado no penal que não houve aquele ato, não existiu. Porque no penal eles conseguem fazer interceptação telefônica, pode ter um conjunto probatório muito mais robusto. Quando comprovou que não existiu aquele ato, ou seja, é um fato ativo, vincula os demais. Agora, no penal, você foi absolvido por causa de quê? Por causa que não conseguiu comprovar. Ou seja, falta de provas. Vincula os demais? Não. Não há vinculação. Não há vinculação nenhuma. Agora, não foi você, tem como eu punir você civil ou administrativamente. Já ficou comprovado que não foi você, foi outra pessoa. Não dá para eu punir você. Foi comprovado que aquilo não existiu. Aquela situação foi invenção. Não existiu aquele ato, não existiu aquela situação. Tem como punir você? Não. Então, isso é uma lógica. Agora, qualquer outra situação que você foi absolvido, por uma questão processual, perda de prazo do Ministério Público, né, uma situação processualística, prescreveu o crime lá no penal, né, houve uma decadência, qualquer outra situação que não seja essas duas, negativa de autoria, fato ativo, qualquer outra, posso continuar. Ah, não, mas eu fui absolvido. Foi absolvido por quê? Não prescreveu o crime. Não, não interessa. Aqui no civil ainda não prescreveu. Aqui no administrativo você vai continuar se respondendo. Ah, foi absolvido lá. Por quê? A falta de prova. Não conseguiram provar. Não, peraí, não conseguiram provar. Não existiam indícios. Mas aqui no administrativo, não interessa. Eu não preciso provar no nível do penal. Eu não vou te prender aqui. Eu só vou te demitir. Eu não vou te prender aqui. Eu só vou querer que você ressarça, faça ressarcimento. Então, prendemos essa primeira parte. O ato de propriedade administrativa, ele botou mnemônica aqui, botou Paris. Legal, Paris. Perda da função pública, ação penal cabível, ressarcimento ao erário, indisponibilidade de bens, suspensão de direitos políticos. Eu lembraria bastante de suspensão de direitos políticos. Então, Paris, perda da função pública, ação penal cabível, ressarcimento ao erário, indisponibilidade de bens, suspensão de direitos políticos. Prazo de prescrição. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para os ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Vamos lá, isso aqui é entendimento do STF. Primeiro, qual a lei que definiu isso aqui? Lei 9784, que é a lei do processo administrativo. 5 anos. Prescrição. O que é prescrição? Para de repente quem não é da área jurídica. Prescrição é o termo que a gente usa para que quando há um decurso de prazo, ou seja, na passagem do tempo na qual eu não fiz nada e agora não posso mais fazer. Deixa eu tentar explicar em linguagem comum. O prazo de prescrição é o prazo que eu tenho para entrar com um processo contra aquela pessoa. É o prazo que eu tenho para acionar aquela pessoa. Se eu não acionei nesse prazo, eu perdi, eu não posso mais acionar ela. É o chamado prazo prescricional. Ou seja, você perde, a prazo de prescrição é você perder a possibilidade jurídica, né, de acionar. É a perda da possibilidade de você processar a pessoa. Você perdeu o direito? Não, você perdeu a possibilidade. Existe um outro conceito chamado de decadência. Vai ser mais que o direito civil, mas também importa você saber. É importante você saber. A decadência, você perde o próprio direito. Então, por exemplo, existe o prazo prescricional, por exemplo, do cheque. O prazo prescricional do cheque é 6 meses. Se em 6 meses eu não cobrei um cheque que não me foi pago, eu não posso mais cobrar. O cheque foi prescrito na área comercial, a lei da área comercial. Se a pessoa pagou, lógico, hoje em dia ninguém paga em cheque, eu só estou dando exemplo, mas se eu não cobrei o cheque que a pessoa não me pagou em 6 meses, eu não posso mais fazer nada, não posso ir na justiça. Se for na justiça, eu posso até pagar ônus de sucumbência para a pessoa, porque eu estou acionando ela uma coisa prescrita, né? Estou agindo de má fé. Mas se essa pessoa me pagar o cheque, se a pessoa me pagar o cheque, eu tenho direito de cheque? Tenho, porque não houve
a decadência do meu direito de receber. Houve a prescrição, o meu direito de cobrar, mas o direito ainda existe. Que existem casos em que você perde o próprio direito. Quando eu perco o próprio direito, se essa pessoa me pagar, ela pode ir na justiça e dizer, olha, já tinha decaído. Você vai ter que devolver o dinheiro à pessoa. Então, uma dívida prescrita, mesmo que paga, ela está bem paga. Agora, uma dívida decaída, houve decadência, se ela foi paga, ela foi mal paga. Você vai ter que devolver o dinheiro. Então, essa é a diferença básica entre prescrição e decadência. Prescrição, eu perco o direito de processar. Decadência, eu perco o próprio direito. Eu não tenho mais direito aqui. A prescrição dessa decadência vem do princípio, que a gente até estudou ali, não sei se a gente estudou ali, é o princípio da segurança jurídica. Ou seja, aí tem um termo latino, não vou falar o termo latino, não vou lembrar de cabeça, mas é negiore socorre dormiens. É tipo assim, o direito não socorre aqueles que dormem. Ou seja, você não pode ficar inerte, você tem um momento certo de você isso. E só para finalizar aqui, Camarão que dorme é um que leva. é, depois eu posso botar no grupo. Fala aí de novo, em latim. Não, não, professor, uma brincadeira, eu falei assim, camarão que dorme é onda leva, no caso, Ah, tá. né? Camarão que dorme Pode. bom. Para finalizar aqui, olha o que está depois da vírgula. Ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Entendimento da medida suprema. O que prescreve é a possibilidade de eu punir você. Agora, o ressarcimento, não. Você vai ter que ressarcir. Só que aí tem um porém do porém aqui. O ressarcimento ele só ocorre no caso de dolo ou fraude. Explico. Se você tiver um ilícito, pode ter um ilícito que você praticou, um ato ilícito, não necessariamente tem que ter dolo. Às vezes você praticou uma ilegalidade, mas foi por culpa, por negligência, imprudência e perícia. Foi um ilícito. Acontece, você fazer uma coisa errada, mas por causa de imprudência, negligência e perícia. Quando você tem imprudência, negligência e perícia, você tem o que a gente chama no direito chamada culpa. Eu fiz um ato culposo. Eu não tive a intenção de fazer aquilo, mas eu prejudiquei alguma pessoa. Ok. Nesse caso, prescreveu, prescreveu. Não tem que ressarcir. A administração pública não me cobrou. Eu fiz um ato ilícito, mas foi por culpa, negligência, imprudência e perícia. Passou os 5 anos, já era. Só que tem uma parte ali chamada ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Mas e se? E se esse ato eu fiz culposo, doloso, desculpa. Eu quis a intenção, eu fraudei a licitação, eu roubei, eu fiz um ato de improbidade administrativa mesmo doloso. Nesse caso, cumpre-se esse que está depois do artigo. É imprescritível. Porque ele fala o seguinte: a lei estabelecerá o prazo de prescrição para os atos ilícitos praticados por qualquer agente, servidor público ou não, que cause prejuízo do erário. Aí ele bota ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Mas esse ressarcimento, se for por culpa, não vai ter. Vai prescrever também. Agora, se for por dolo, nesse caso, a administração pública ainda pode ir atrás do cidadão. É questionável, de acordo com o que eu descrevi aqui da nossa noção de direito, mas hoje é um entendimento. Foi um ato doloso. Passou os 5 anos, prescreveu, não. Um ressarcimento. Eu não posso mais te demitir da administração pública. Eu não posso mais suspender os seus direitos políticos. Eu não posso fazer mais nada, mas o dinheiro você vai ter que devolver. E foi doloso, foi doloso. Se for culposo, não, e nem o dinheiro ele vai ressarcir. E aí você tem que provar a culpa da pessoa, desculpa, o dolo da pessoa, a intenção que ela tinha com aquilo. Aí é mais difícil. A lei estabeleceu os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, precisa ser servidor, que cause prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. É 5 anos o prazo de prescrição. Isso aqui, se for ato doloso, não prescreve. Vamos lá. Responsabilidade civil do Estado. Artigo 37, parágrafo 6 diz o seguinte: a Constituição dispõe que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra os responsáveis nos responsáveis no caso de dolo e culpa. Ou isso é chamada responsabilidade objetiva da administração pública. Qual é a conduta?
é um ato lesivo causado pelo agente público nessa qualidade, ou seja, ele tem que estar na qualidade de servidor público. Ele saiu do trabalho, está na praia, não está mais na qualidade de servidor público. Ele fez merda lá, a administração pública não vai responder por ele. Está dentro do órgão público, achincalhou a pessoa, deu porrada na pessoa, sei lá, o que, que aconteceu? E está na qualidade de servidor. Essa é a diferença de, na qualidade de serviço. Dano, ocorrência de um dano patrimonial ou moral do administrado. Xingou a pessoa, tratou mal, o que for. Quem responde não é o servidor que te tratou mal, é a administração pública, é a União, é o Estado, é o município. Você vai processar a União. Ah, mas eu sei quem é a pessoa, não interessa. Ele está ali, é a própria administração. Você vai É, buscar. Pode falar. perdão por ter falado sem levantar a mão. Professor, então no caso aí, é, eu, eu não posso processar também o Não, agente público? isso não é um chamado litisconsórcio. Você não pode Obrigado. fazer um litisconsórcio. A gente chama de litisconsórcio. Quando você entra com uma ação na justiça, às vezes pode ocorrer um litisconsórcio. O que é o litisconsórcio? Eu digo, ó, quem eu vou processar vai ser o Samuel. Mas eu acho que também envolve o William. Eu chamo de litisconsórcio passivo. Eu vou processar os dois. Na caso de responsabilidade civil contra a administração pública, responsabilidade objetiva, eu não posso processar. Se foi o Samuel, eu não posso processar só o Samuel. Nem posso processar o Samuel e o Estado. Eu tenho que processar só o Estado. Se eu fizer qualquer uma das duas, o juiz vai excluir. Se for só contra o Samuel, o juiz vai excluir a própria ação que você entrou, a própria petição. Se for o Samuel, o Estado, ele vai dizer, não, tira o Samuel daqui. Vai ser o Estado que tem que responder aqui nesse caso. Mas e aí, o Samuel que fez a merda não vai pagar nada? Não, calma. Se depois, se for comprovado que realmente ocorreu aquilo, o Estado pagar, o Estado tem o direito de regresso, ou seja, vai processar o Samuel, e aí pode processar ele administrativamente, civilmente e penalmente. Os três casos. E você vai entrar com responsabilidade civil. Só que na hora que a administração pública fizer o regresso, ela pode entrar com as três ações, né? Administrativa, civil e penal, contra o Samuel. Que é ela que é responsável pelo Samuel. Como se fosse o filho dela, mas agora a minha responsabilidade vai vir comigo. E nexo de causalidade, a relação entre o dano e a atuação da gente. Se houver quebra do nexo, aqui cai muito, se houver quebra do nexo de causalidade, aí a administração pública não responde. Hoje eu vou ter que sair cedo, vou acabar aqui, mas amanhã, quando a gente for fazer a revisão, eu dou exemplos de quebras de nexo de causalidade. Não é culpa exclusiva da vítima. Quando há um prazo muito longo, se você dá um exemplo rápido, porque eu preciso acabar. Mas, por exemplo, o cara fugiu do presídio. Acabou de fugir do presídio, pulou, teve caso agora. Fugiu do presídio, ainda está em busca. Aí tem que ver nexo de causalidade. Está uma busca gigante. Mas, por exemplo, fugiu do presídio. A casa ali era próxima ao presídio. O cara foi lá e matou, estuprou alguém. Sei lá, fez alguma coisa na sua casa, roubou. Ele fugiu do presídio. Foi ali na fuga. Na fuga. Você vai entrar com a ação de responsabilidade do Estado. Vai ver aqui, roubou tudo, me constrangeu, dano moral e tal. Responsabilidade do Estado. A fuga do preso. O preso tinha que estar preso lá. O cara fugiu. Passou um tempo, foi lá, te assaltou no ônibus. Levou teu celular de, sei lá, um iPhone, 13 mil reais, 9 mil reais. Vai responsabilizar o Estado? O Estado dizendo não. Teve uma quebra do nexo ali. O cara estava solto, não? Ele não fugiu ali. Qual é o entendimento? Sei. O Supremo decidiu assim. Mas é por causa de fugiu, mas aí teve um lapso muito grande e ele entende, não, não cabe, não. Porque isso poderia acontecer de você ser assaltado por um cara também que não fugiu do presídio. É diferente ali da fuga. Dá só mais um exemplo para você entender esse nexo de causalidade. O preso tá lá, foi lá e suicidou. A família vai lá entrar com danos morais. Pô, você prendeu o cara, responsabilidade sua dele. Foi lá e suicidou. Aí, e aí? Paga ou não paga?
segundo o entendimento do Supremo, é o seguinte: se houve indícios de que essa pessoa iria suicidar-se, ou seja, ela estava com problemas psicológicos, já tinha alertado o presídio, vai ter a responsabilidade. Por quê? Porque já tinha indícios. Agora, se foi aleatório, não. Aí, não. Ou seja, você vai ter que. Amanhã a gente pega esses vários casos, pode até ler a jurisprudência suprema, porque eu acho que é isso, não é só entender responsabilidade objetiva, pode ter casos nesse sentido. Você vai ter a quebra do vínculo ali do nexo de causalidade. Mas presidiário tem que ser logo depois. O suicídio tem que ser uma situação que a administração pública sabia que a pessoa já estava com depressão, alguma coisa, então o suicídio pode ser aleatório, não pode. No caso de rebelião, aí, qualquer jeito, ele vai pagar. O Estado vai ter que pagar. Por quê? Porque o Estado não tem que deixar ter rebelião no princípio. Se teve rebelião, teve familiar morto, aí vai ter que ter responsabilidade. Só que tem na área de saúde, gente, que amanhã a gente pode ver na área de saúde, do SUS. Vamos passar aqui para a gente finalizar aqui. Observações. O artigo 37, amanhã na revisão. Né? Artigo 37, parágrafo 6º do CF, estabelece a responsabilidade civil objetiva do Estado, ou seja, o Estado responde pelos danos causados por seus agentes, independentemente de dolo ou culpa. Artigo 37, parágrafo 6º, também estabelece a responsabilidade civil subjetiva do agente público, ou seja, o agente responde ao Estado em ação regressiva nos casos de dolo ou culpa. Lembrar que a responsabilidade do Estado é objetiva. A do agente é subjetiva. Então, cuidado com essa palavrinha. Se botar subjetiva, não é do Estado. Do Estado é objetiva. Quem é subjetiva é do agente, é da pessoa que cometeu o ato. A responsabilidade civil objetiva não alcança as estatais exploradoras de atividade econômica. Alcança só quem? As prestadoras de serviço público. Quem são prestadores de serviço público? A fornecedora de energia elétrica. Eles vão, mas foi privatizado, não interessa. A prestadora de serviço público é responsabilidade objetiva. O ônibus é responsabilidade civil objetiva, sabia? Por quê? Porque o transporte público é um serviço público. Muita gente não sabe disso. Ó. Quando você processa uma empresa de ônibus, ela responde objetivamente, porque ela está prestando aquele serviço que foi delegado pelo Estado. Tem muita gente que não sabe disso. Quando você vai processar uma empresa de ônibus, ela vai responder na justiça objetivamente. Ou seja, eu não preciso comprovar dolo ou culpa. Ah, mas foi sem querer que o motorista fez isso. Não interessa. Isso aí ele vai ver depois com a empresa. O que interessa é que ele fez isso, teve um dano, teve um nexo, e ele está na qualidade de agente público, porque o serviço de transporte público é delegado, vai responder objetivamente. Não teve intenção, isso não é levado em consideração. Quando eu falo objetivo, é porque eu não levo em consideração a intenção da pessoa. Então, quando eu falo responsabilidade objetiva, você exclui o dolo ou a culpa. Você só precisa de 3 requisitos. O dano é a pessoa na qualidade da administração pública e tem um nexo. Acabou. Ah, mas foi sem querer, não interessa. Existe esse sem querer na responsabilidade do objetivo. As concessionárias de serviço público, que é o que eu estou falando agora, respondem objetivamente pelos danos causados pelos agentes a terceiros, sejam usuários ou não do serviço público. Amanhã a gente mostra isso. É a caso de pedágio. Às vezes o cara está na rodovia e não está nem usando a rodovia, mas ele é prejudicado. O pedágio também é responsabilidade objetiva em muitos casos. Em muitos casos. De novo, é bem complexo. Às vezes diz que é objetivo, às vezes aqui não, já não é objetivo. Aqui responde, às vezes aqui não responde. Mas o não usuário é aquele cara que, em tese, não está usando o serviço ali público. É a pessoa que foi afetada indiretamente por aquela situação. Às vezes até no caso de energia elétrica. Não sei, nem estava ali na situação, era de outra casa, enfim, ia passando, bom, aqui acabou. Amanhã a gente faz essa revisão com calma, e aí eu dou os casos aqui, se for o caso, pega na jurisprudência de pega, porque as questões hoje que caem, e o assunto mais cobrado de direito administrativo, tanto nos concursos jurídicos ou não jurídicos, é a responsabilidade civil administrativa da administração, a responsabilidade civil objetiva da administração pública. For o caso, como esse assunto acho que é muito importante, eu posso fazer um resumo um pouquinho maior, que é entender, inclusive, o histórico da responsabilidade civil que às vezes cai. Teve períodos que nós tínhamos, não, o Estado não tinha responsabilidade civil objetiva.
Não sei se vai cair nesse nível, mas como é um assunto que, assim, na área jurídica, na área não jurídica, na área fiscal, onde for, é o tema mais cobrado, responsabilidade civil e objetivo do Estado. Por causa dessas situações que ocorrem na área carcerária, na área de saúde, na área de transporte público, na área de energia elétrica, telefonia. Então, isso sempre vai se aplicar isso aqui. Aí você tem que saber o entendimento. Se aplica ou não se aplica a responsabilidade civil e objetiva. É um caso de subjetivo ou objetivo. Aqui o Estado paga ou o Estado não paga? Quebrou o nexo ou não quebrou o nexo? Então, são vários casinhos que está já na jurisprudência do STF, do STJ, que você tem. E amanhã eu trago. Deixa eu só pausar aqui.